Boa noite a todos e a todas. Vamos continuar o nosso estudo sobre as 4 nobres verdades anunciadas pelo Buda. Hoje falaremos sobre a terceira nobre verdade, Nirodha Satya, ou a cessação do sofrimento da existência, que também se chama Nirvana. Vamos ler o que escreve o George da Silva. A terceira nobre verdade é a completa cessação do sofrimento, ou extinção da desarmonia entre o eu idealizado e o mundo real. É conseguida pela total erradicação de todas as formas de desejo, levando ao Nibbana, em Pali, ou Nirvana, em sânscrito. Nir, em sânscrito, significa não, e Vana quer dizer cordão. Assim, Nirvana pode ser traduzido literalmente como não estar preso, não estar amarrado, né, a cordas, estar livre. O Nirvana é realizado pela completa renúncia, não simplesmente renúncia aos objetos exteriores, mas, na realidade, pela renúncia interna às ligações com o mundo exterior. Deve-se notar que a mera cessação do sofrimento ou mera destruição do desejo não é o nirvana. Se assim fosse, equivaleria à aniquilação. Porém, nada é aniquilado. O fogo se apaga porque não há mais combustível para alimentá-lo. É a aniquilação da ilusão do eu pessoal, de separatividade de todos os apegos, afeições para consigo mesmo, apetites de sede de desejos, que envolve e suporta essa ilusão. São todos destruídos juntamente com a ignorância e o ódio, a ambição, a luxúria e o mal que os acompanha. Os 6 venenos mentais. Eles morrem por falta de nutrimento que os sustentava para nunca mais retornar. Quem ouve essa descrição do Nirvana pode pensar que para você alcançar esse estado, você tem que vestir-se com casca de árvore, né, como os iogues da Índia Védica, ir para a floresta meditar, comer cocô de passarinho, beber água de chuva ou de orvalho das folhas, ou pedir esmolas, né, na cidade, viver como um mendicante. Não exatamente, porque não se trata da pobreza. Se fosse simplesmente a pobreza, então todos os moradores de rua seriam iluminados, né? Não é exatamente o caso. Você pode ter posses, desde que você não seja apegado a elas. Por exemplo, eu tenho um computador, um notebook, eu uso esse notebook para dar aulas, é a minha ferramenta de trabalho. Se esse notebook quebrar amanhã, eu vou ter que comprar outro. Não sei como, né? Vou ter que dividir em 24 parcelas um cartão de crédito, mas vou ter que comprar outro notebook e me despedir desse, sem lamentar, sem apego, sem tristeza. E o mesmo princípio vale
para todos os objetos que nós usamos. Não significa que você não possa ter um carro, mas quer dizer que você não precisa estar apegado a esse carro. Se eu tenho carro, eu uso. O carro é roubado, eu uso ônibus, eu uso metrô, eu vou a pé, minha casa, sou obrigado a sair da minha casa, eu vou morar em outra casa. Então, essa é a ideia de desapego. Não é que você vai ficar privado de bens materiais, você vai ficar privado do desejo, do apego e de tudo aquilo que está relacionado a ele. Quais são os venenos mentais? Os mais importantes são a ignorância, que leva ao apego, à raiva, à cobiça, o medo, a inveja. Quando nós conseguimos nos libertar desses 6 venenos mentais, então estaremos muito próximos da paz interior, que num nível mais profundo é o nirvana. Prosseguindo. Para eliminar completamente dukkha, o sofrimento, deve-se eliminar sua raiz principal, o desejo. Nas traduções mais antigas, usava-se essa palavra desejo. Atualmente, a palavra mais empregada é apego. Por isso, nirvana é também conhecido por tanhakaya, ou extinção da sede de desejo, que se apresenta sob 3 formas, como já vimos na segunda nobre verdade. Desejo de prazer dos sentidos, desejo de existir e vir a ser, o eternalismo, eu quero ser imortal, e o desejo de não existência, o aniquilamento. Assim, para que se dê o dissipar da ilusão, é preciso destruir o ser, entre aspas, que é impermanente, efêmero, perecível, nascido da ilusão. Para isso, torna-se necessário eliminar o desejo. A ideia de desejo, a ilusão do desejo, é muito ligada a essa ilusão do eu. Mais para frente, nós estudaremos o Prajnaparamita, o Sutra do Coração, que fala sobre a vacuidade, ou seja, que a nossa essência é o vazio. Não é esse corpo, não são os órgãos dos sentidos, não é a minha mente, não são as minhas opiniões, não é uma ideia de alma, mas esse vazio absoluto, um vazio que é plenitude, que é Sat Chit Ananda, sabedoria, eternidade, bem-aventurança, aquilo que os hindus chamavam de Brahma. Então, esse esvaziamento do ego, dessa mentira de um eu individual, leva à descoberta da nossa verdadeira existência, que está além da dualidade, além do sujeito e do objeto, do apego e da aversão, da ideia de eu e de eles, esse mergulho no todo, que apenas os místicos que realmente conseguiram realizar essa jornada conhecem. Nós, que não experimentamos, podemos estudar textos como esse, que são apenas pistas, mas que nem de longe chegam a dar uma ideia pálida do que vem a ser essa extinção
total do sofrimento. Continuando. Sensação do Arahant. Arahant, ou Arahat, né, em Pali, significa o discípulo de Buda, né? Um discípulo muito avançado de Buda. Nagashena, aquele que não vai renascer, está sujeito às sensações dolorosas? Algumas, outras não. Quais? Pode ter sofrimentos físicos, mentais não. Por quê? Porque desapareceu a causa. A causa dos sofrimentos físicos não desapareceu, mas extinguiu-se a causa dos sofrimentos mentais. O bem-aventurado disse: ele só pode ter uma espécie de sensação, a física, não a sensação mental. Se ele sofre, por que não realiza logo a sua extinção pela morte? Maharaja, o Arahant está livre do apego e da aversão. Os sábios não querem o fruto verde, colhem-no quando está maduro. Sariputra disse: não desejo a morte, não desejo a vida, aguardo minha hora, como servidor espera o seu salário. Milinda Panha, segundo capítulo, estrofe 20. O que esse texto significa? Se eu sou um iluminado, mas ainda habito o meu corpo físico, e uma abelha picar a minha nuca, eu vou sentir dor. Se cair uma pedra na minha cabeça, eu vou sentir dor, porque o meu corpo é vulnerável, os meus órgãos dos sentidos, eles transmitem a sensação de dor para o cérebro. Quanto a isso, não há o que fazer, enquanto nós tivermos corpos físicos. No entanto, aquele que atingiu esse estado do vazio não tem perturbação mental. Há uma história tradicional sobre a conversão do rei Ashoka ao budismo. O rei Ashoka era um rei tirânico, né, que governava pelo medo, pelo terror, pela repressão. E um dia surgiram, né, apareceram uns monges budistas que estavam pregando em seu reino. E ele ficou incomodado com aquilo. E mandou os seus guardas prenderem aqueles monges, torturarem os monges e extraírem deles uma confissão de por que eles estavam no reino, a quem eles serviam e qual era o objetivo da sua pregação. E os torturadores fizeram o trabalho deles. Segundo a história, que pode ser uma lenda, os monges resistiram aos sofrimentos físicos sem nenhum movimento facial, sem nenhuma expressão no rosto. Até que chegou um momento em que os torturadores ficaram assustados, porque era como se aquelas pessoas não estivessem sofrendo. E alguém leva a mensagem até ao rei. Olha, nós prendemos os monges, torturamos de todas as maneiras que nós conhecemos, e eles têm os rostos impassíveis e não dizem uma palavra. E Ashoka ficou muito assustado, ele ficou com medo. Ele governava pelo terror. O que aconteceria no reino se as pessoas não tivessem mais medo dele? O que aconteceria se as pessoas não sentissem dor? Por que o povo iria obedecê-lo?
Aí Ashoka fica muito preocupado e vai conversar com aqueles monges. Ele quer saber o segredo dos monges. A partir daí, Ashoka teria se convertido ao budismo. Não sabemos se por convicção sincera ou se por algum oportunismo político. Aí ele passa a perseguir a religião védica, né, que era anterior ao budismo, e constrói, né, muitos mosteiros budistas, faz muitas doações, né, generosas aos mosteiros, e aí começa a expansão do budismo na Índia, e a partir da Índia para boa parte da Ásia. Mas o importante aqui nessa história é essa diferença, né, que é estabelecida entre a sensação de dor física, que é inevitável, sempre pode acontecer, e a do sofrimento mental, que é evitável. Prosseguindo. Sermão Arada sobre o que é ser. Radha é um nome tradicional hindu, que é o nome da namorada de Krishna, que nós já vimos, né, quando estudamos o hinduísmo. Mas aqui, no caso, é uma outra pessoa que também tem esse nome de Radha. Pois bem, em Savatthi, o venerável Radha, que aqui é um nome masculino, dirigiu-se para junto do bem-aventurado e, depois de sentar-se a seu lado, perguntou: eu sempre ouço falar do ser. Digna-se o bem-aventurado a explicar-me o que é o ser? Buda responde: esse desejo, essa sede, essa vontade, essa cobiça, que tem por objeto o corpo, que estão enraizados no corpo e solidamente enraizados nele, constituem o ser. Esse desejo, essa vontade, essa cobiça, que tem por objeto as sensações, percepções, formações mentais, a consciência enraizados no corpo, solidamente enraizados nele, constituem o ser. Imaginai, Radha, meninos ou meninas que se divertem a erguer castelos de areia. Enquanto eles não deixam de ter desejos, vontade, cobiça ou uma paixão ardente por estes pequenos castelos de areia, eles os querem, divertem-se com eles, têm-nos em grande apreço e são ciosos deles. Mas, Radha, desde que estes meninos ou estas meninas deixem de ter desejo, vontade, cobiça ou paixão ardente por estes pequenos castelos de areia, ali mesmo os desmantelam com os pés e com as mãos, os derrubam e põem abaixo, sem lhes encontrar o menor atrativo. Assim, Radha, reduzi e deixai de encontrar atrativos no corpo. Aplicai-vos a destruir todo desejo que ele vos desperta. E, do mesmo modo, agireis com as sensações, percepções, formações mentais e consciência. Em verdade, Radha, a destruição do desejo é o nirvana. Esse é um texto do Samyutta Nikaya. Pois bem, os ensinamentos do mestre foram explicados de diversos modos, empregando palavras diferentes de acordo com o desenvolvimento e capacidade de assimilação das pessoas. Desta forma, nos textos, as definições e descrições se repetem de diferentes modos. Assim, encontramos várias definições e descrições do nirvana.
Por exemplo, a cessação da continuidade e do vir a ser é o nirvana, ou seja, o fim do samsara, quando nós não renascemos mais, aí nós estamos no nirvana. Ou o abandono e a destruição do desejo e da avidez pelos seus 5 agregados do apego, é a cessação do sofrimento. Bhikkhus. Bhikkhu é outra palavra pali com o sentido de discípulo. Bhikkhus, o que é o absoluto, o incondicionado? É a extinção de todas as formas do desejo, do ódio, da ilusão. Desta forma, Gautama Buda definiu o absoluto como nirvana. Frequentemente, Buda emprega, sem equívoco, a palavra verdade em lugar do nirvana. Ensinarei a verdade e o caminho que leva à verdade. A libertação fundada na verdade é inquebrantável. O que é irreal é falso. A realidade é a verdade absoluta, o nirvana. Foi descoberta esta verdade profunda, difícil de se ver, difícil de se compreender, que apazigua o coração, que é sublime, que escapa ao raciocínio e não pode ser conhecida senão pelos sábios. A humanidade vive, agita-se e permanece no turbilhão do mundo. Será, por conseguinte, difícil à humanidade compreender o encadeamento das causas e efeitos, e mais difícil ainda compreender a entrada no repouso de todas as formações mentais, ou sankaras, o desprendimento das coisas da terra, a extinção da concupiscência, a cessação do desejo, o nirvana. Muito bem. Aqui são palavras de outra escritura budista, o Narravaga, que pertence ao Vinaya, que é um dos 3 cestos, né, da Tripitaka budista. Mais para frente, nós falaremos a respeito da Tripitaka. São os 108 principais sutras budistas. A palavra sutra pode ser traduzida como aforismo, e diz respeito aos ensinamentos orais de Buda, que foram anotados por seus discípulos, primeiro na língua Pali, do antigo do Sri Lanka, né? O antigo Ceilão, perdão, do Nepal, o Pali, né? Que é o antigo idioma do Nepal, e depois esses sutras foram traduzidos para o sânscrito, a língua sagrada da Índia. A Tripitaka, né, palavra que significa 3 cestos, consiste em vários conjuntos de ensinamentos que dizem respeito à lógica, à ética, à psicologia, à metafísica. Um desses textos é o Dhammapada, a senda da virtude, que nós estudaremos mais para adiante. Pois bem, onde, pois, está o nirvana, esse algo que é, de fato, o real, a verdade que liberta e apazigua o coração, conforme nos afirmam as citações de Gautama Buda. Se em parte alguma encontramos o real, e se analisando as individualizações, físicas e biológicas, e o nosso próprio eu, não encontramos nada permanente, onde encontrar o real?
O que nos impede de conhecê-lo é a nossa concepção errada face à pluralidade do mundo das formas, onde a nossa mente se perde, perdendo assim a unidade do universo. Considerando-o como multiplicidade de coisas reais, nós damos realidade a coisas que, em si mesmas, não a têm. E essa confusão se estende à ilusão de um eu real e eterno. Em sânscrito, há uma expressão usada tanto no hinduísmo quanto no budismo, que é Namarupa, ou nomes e formas. Tudo que nós conhecemos é Namarupa. Então, eu conheço o meu corpo, os corpos das pessoas próximas a mim, eu conheço prédios, automóveis, árvores, parques, cidades, países, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que está à minha volta. E considero que esta é a realidade. Tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu cheiro, que eu degusto, que eu toco, que eu penso a respeito, tudo aquilo que os 6 órgãos dos sentidos percebem, para mim, é a realidade. Muito bem. De repente, a água que havia nessa garrafa, eu considerava essa água real. Eu bebo essa água. Ela deixou de existir na garrafa. Ela entra no meu organismo, mas ela vai se transformar em outras coisas, vai se decompor, vai deixar de ser aquela água original. Eu posso gostar muito de uma flor, que ela vai murchar, as suas pétalas vão cair, vão ser levadas pelo vento, vão ser decompostas. E tudo aquilo que está à nossa volta, de uma forma ou de outra, morre, deixa de existir em sua forma física. Tudo que nós conhecemos é perecível. Este planeta é perecível, esta galáxia é perecível. Amanhã pode explodir o Sol, né? E a Terra ser devastada pelos detritos solares. Enfim, tudo aquilo que nós conhecemos como realidade é impermanente, é efêmero. Sendo impermanente, efêmero, é também insatisfatório, já que aquilo que tem uma existência breve é incapaz de nos dar uma satisfação permanente. Mais ainda, a existência localizada de qualquer coisa, de qualquer pessoa, é vista também como uma ilusão. Nós temos uma ideia de multiplicidade que parte do dualismo sujeito-objeto e da concepção de que eu sou um ser à parte. A Rosane é um outro ser, o Sidney é um outro ser, o Marcelo é um outro ser. Agora, o budismo vai dizer tudo é interdependente no plano dessa realidade provisória, efêmera. Tudo está interrelacionado. Sendo assim, não pode haver existências individuais. E tudo aquilo que acontece em um ponto acaba afetando todo o conjunto. Acontece uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom, alguns vão dizer, isso só importa para a Rússia e para a Ucrânia, para o resto do mundo, não. Só que não é bem assim. A Europa resolve não comprar mais gás e petróleo da Rússia. Aí a Europa entra numa crise energética. Eu li hoje, né, num site
que na Alemanha já está havendo racionamento do banho quente. Então, você não pode tomar banho todo dia. Os Estados Unidos entram na jogada. Aliás, sempre estiveram na jogada, né, em busca de lucros para a indústria armamentista. Aí arrastam o Canadá para essa história, arrastam o Japão e tentam arrastar a América Latina e Austrália, e acaba havendo uma crise internacional, uma crise mundial. Um conflito entre dois países se torna um conflito mundial, pelo menos no campo político e econômico, né, por enquanto. Se acontece um tsunami na Indonésia, isso vai afetar a economia asiática. A Ásia tem uma importância muito grande, sobretudo a China, né, o Japão, para o comércio internacional. Então, se acontece um tsunami por lá, isso vai afetar a economia brasileira. Em suma, poderia dar vários exemplos climáticos, econômicos, políticos, militares, atmosféricos, ecológicos, a destruição da floresta amazônica, né, que afeta todo o planeta. Enfim, seriam quase que infinitos exemplos para ilustrar essa ideia de que tudo está interrelacionado. Daí que não existe algo à parte do todo. Só que essa interdependência, esse entrelaçamento de tudo num todo, corresponde à realidade parcial, a esse disco do sonho, né, que os hindus chamam de Maya. Por trás dessa interdependência, nós encontramos a impessoalidade, que é a ausência de uma existência separada do conjunto. E essa impessoalidade é o próprio vazio, que seria a verdade absoluta ou a realidade absoluta. Nesse ponto, o budismo concorda com o Vedanta monista, o Vedanta de Shankaracharya, de Ramakrishna, e discorda do Vedanta dualista, ou não dualista qualificado, que considera que todos nós somos almas individuais, eternamente seremos almas individuais, diferentes uns dos outros e diferentes de Deus. São as duas concepções filosófico-religiosas que predominam no Oriente e talvez em todo o pensamento religioso. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Esse capítulo é mais curto, até porque não há muito o que dizer sobre o Nirvana, só experimentando. A verdade não se liga a nenhum eu, é universal e conduz à equanimidade. Assim, interpretamos o Nirvana como a aniquilação da ilusão da falsa ideia de um eu pessoal, onde toda noção de consciência, de individualidade, cessa. Um dos sinônimos comumente encontrados é libertação, liberdade absoluta, isto é, liberdade de estar livre da ignorância, do desejo, do ódio e de todos os conceitos de dualidade, relatividade, tempo e espaço. O dissipar da ilusão do eu é o despertar complexo, é a permanente vigilância ou plena atenção. Não conhecemos a verdade, porque não somos vigilantes e, por isso, não nos conhecemos a nós mesmos. Nossa ação é sempre uma reação em função dos desejos mais ou menos inconscientes que dão conteúdo ao ser. Face aos estímulos do mundo exterior, reagimos em função
das nossas limitações, que são representadas por nossos desejos. Ao mesmo tempo, alimentamos, consolidamos e obedecemos ao determinismo kármico, ao qual estamos submetidos. O dissipar da ilusão é um estado de permanente vigilância, em função da qual há autoconhecimento e dissolução do determinismo kármico. Aos olhos de Buda, a procura do nirvana é semelhante à ação de vigiar dia e noite. Assim, nirvana é o estado de permanente, plena atenção. É o fim dos renascimentos. Para termos uma ideia do nirvana como verdade absoluta, existe um notável discurso. Não, aqui eu vou pular essa parte. Esse conceito de plena atenção é importante. Vamos falar um pouco sobre ele. Em geral, existe aquela ideia estereotipada de que a pessoa que atingiu o nirvana está no mundo da lua, né? Então, ela é como se fosse uma espécie de zumbi, um sonâmbulo, alguém hipnotizado, né? Que recebeu uma lavagem cerebral, que parece que está andando como se fosse um fantasma. Nada mais longe do que vem a ser a vivência do nirvana. A plena atenção é o principal exercício meditativo no budismo para se atingir a iluminação. E o que significa a plena atenção? Normalmente, se eu for lavar a louça, por exemplo, eu pego um prato sujo, pego a esponja, ponho detergente, começo a lavar o prato, né? Se eu não tiver uma máquina de lavar louça, eu até tenho, mas é só um exemplo. Aí eu estou lavando o prato e pensando, puxa, amanhã vence a fatura do meu cartão de crédito, eu acho que eu vou pagar esse cartão com outro cartão. Aí eu parcelo esse cartão em 12 vezes. Aí até lá, quem sabe, eu faço empréstimo no banco. Aí com empréstimo no banco eu pago esse cartão. Aí depois eu dou calote no banco, fico com o nome sujo durante 5 anos, aí depois eu faço um acordo e vou lavando o prato pensando nessas coisas, né? Eu não estou atento ao que eu estou fazendo. De repente, eu posso até lavar o prato muito mal lavado, né? E guardar o prato sujo porque eu não estava prestando atenção. A ideia budista é, você está lavando o prato, preste atenção no prato, na água, na esponja e no detergente, e esvazie a mente, não pense em nada. Faça disso um exercício meditativo. Ou então, de manhã, né, eu vou tomar café, aí pego o celular para ver as notícias. Bom, esse é um defeito que eu tenho, eu faço isso mesmo. E o que acontece? Eu não estou plenamente atento ao tomar café. Eu vou comendo, vou bebendo, o que está acontecendo na Ucrânia, no Iraque, na Palestina, no Acre, em Recife, sei lá, em suma. A mente está vagando pelo mundo. Eu não estou atento à minha refeição. Depois, se eu tiver que varrer a área de serviço, aí eu vou varrer a área de serviço, bom, eu já preparei a aula de poesia africana, agora eu preciso preparar a aula de Dante, eu tenho que separar esse livro, hoje eu vou falar sobre esse tema, e a mente está viajando. Ou seja, o zumbi não é aquele que atingiu a iluminação. O zumbi é quem não atingiu a iluminação. Todos nós, porque nós nunca estamos presentes naquilo, nunca estamos presentes onde nós estamos. Nunca estamos atentos àquilo que nós fazemos.
por que que muitos mestres de artes marciais, pena que o João não está aqui, conseguem façanhas inacreditáveis? Porque eles estão plenamente atentos àquela célebre passagem daquele livro do Eugen Erigel, sobre o caminho zen do arco e flecha, a arte cavalheiresca do arqueiro zen, quando o mestre faz uma demonstração para o discípulo. Eles vão até uma área, né, muito espaçosa, o mestre fica muito distanciado do alvo, ele coloca uma venda nos olhos e pede que o discípulo apague a luz, numa escuridão absoluta. O mestre pega o arco, coloca a flecha e dispara a flecha em questão de segundos. Depois o discípulo acende a luz, a flecha acertou no alvo. O mestre tinha poderes paranormais? Não, ele era plenamente atento. Quando nós ouvimos histórias, né, de feitos quase miraculosos, né, de mestres de Aikido, de Kung Fu, de Kenjutsu, de várias outras artes marciais, esses mestres conseguem realizar essas façanhas porque eles estão plenamente atentos sempre. Até porque, se você está num campo de batalha e você se distrai, você leva uma flechada no pescoço, né? Então, você precisa estar plenamente a tudo, até para poder reagir no momento preciso. Então, essa plena atenção, não se distrair, não deixar a mente viajar, ficar onde você está, prestar atenção naquilo que você faz, evitar pensamentos inúteis, é uma forma de meditação na vida cotidiana, que nós podemos fazer na fila do supermercado, no Uber, em qualquer momento. O motorista bolsonarista, né, está falando um monte de coisas absurdas e você olha simplesmente pela janela e fica plenamente atento à paisagem que você vê, né? Aquela árvore, que legal, né? Aquela flor, aquele prédio, e se concentra naquilo que você está vendo. Enfim, há muito pouco o que dizer sobre o Nirvana. Nenhum de nós experimentou. Há conceitos. Esses conceitos são úteis para, de repente, termos ideia de um objetivo, talvez a ser alcançado, não sei se nessa vida, ou daqui a 50 vidas, ou a 200 vidas, mas é interessante nós pensarmos um pouco a respeito. Na semana que vem, conversaremos sobre a quarta e última nobre verdade, que é o nobre caminho óctuplo, que é a maneira de se chegar ao Nirvana. E esse é o conteúdo, né, da aula de hoje.